A nossa segunda pergunta de hoje, eu tirei de um lugar diferente, tirei do YouTube. Eu achei esse comentário muito interessante. Esse comentário, essa pessoa, esse nosso seguidor, ele fez em um dos nossos vídeos no YouTube sobre gessagem. Olha a pergunta dele. Professor, não é arriscado recomendar gessagem em relação ao teor de cálcio e de porcentagem de alumínio? Não seria mais interessante levar em consideração a saturação desses na CTC? Achei essa pergunta interessante e trouxe para cá. Por quê? Possivelmente houve algum engano aqui na interpretação e se ele talvez teve aí essa dúvida, possivelmente mais gente tem também. Deixa eu recapitular aqui. Quando a gente vai fazer a gessagem, eu sempre recomendo que você faça uma análise química de 20 a 40 centímetros, sempre de 20 a 40. Professor, não posso fazer de 0 a 20? Cara, nem sempre o seu solo de 0 a 20 ele vai dizer como está o seu solo de 20 a 40. Então, se você quer ter precisão, vai lá e faz de 20 a 40. E eu sempre recomendo que você verifique duas informações. A porcentagem de alumínio dentro da CTC efetiva, ou seja, quantos por cento de alumínio que tem dentro da CTC efetiva. Lembra lá o que é a CTC efetiva? O cálcio mais magnésio, mais potássio, mais sódio, mais alumínio. Eu não considero aqui o hidrogênio, tá? E eu vou lá e vejo quantos por cento de alumínio que está dentro da CTC efetiva. No geral, quando passa de 30% de alumínio dentro da CTC efetiva, já é preocupante, você já precisa fazer gessagem. E uma outra situação que eu olho também é o teor de cálcio. O teor de cálcio também é importante na hora de definir ali a sua gessagem. Isso porque se você tem cálcio em pequena quantidade e em profundidade, o ideal é que você adicione a gessagem para que você aumente um pouco esses teores, certo? Porém, a pergunta dele falou assim, mas não é arriscado verificar, olhar cálcio e alumínio e não necessariamente a saturação desses na CTC? Não, porque quando a gente olha cálcio e alumínio é só para a gente verificar se precisa ou não de gessagem. O cálculo de gessagem já é outra coisa. Você vai precisar verificar outras informações para o cálculo. Hoje tem dois cálculos que eu utilizo com mais frequência. O primeiro deles é através da porcentagem de argila, ou seja, verifica a porcentagem de argila que tem no meu solo e para isso você precisa da sua análise física e eu coloco uma quantidade que é um pouco padronizada para aquele tipo de solo que não vai ocasionar prejuízos. Solos muito arenosos, por exemplo, se você vai fazer a gessagem, você pode ocasionar grandes perdas por percolação, o que é problemático. Então, pela porcentagem de argila, se ele for mais argiloso, ele vai ter um pouco mais de gesso, se for menos, tá, beleza. E uma outra forma, que é muito mais recente, é por Caires e Guimarães, que é uma metodologia, né, que ela foi fixada agora em 2018 e onde você vai utilizar aí alguns parâmetros dentro da CTC. Mas veja que independente de qual metodologia você vai utilizar para o cálculo, a gente verifica cálcio e verifica alumínio para ver a necessidade ou não de estar fazendo a gessagem. O cálculo já são outros 500. Então, independente disso, você precisa verificar alumínio e cálcio em profundidade. Caso o alumínio esteja baixo demais, o cálcio alto demais, não há necessidade de estar fazendo gessagem. Pode ser um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Então, a gente verifica cálcio e alumínio para verificar a necessidade. Agora, o cálculo vai de acordo aí com a necessidade, com a forma com que você queira fazer. Hoje, ultimamente, eu tenho utilizado muito a metodologia de Caires e Guimarães, tem funcionado muito bem, mas se você quiser também fazer pela porcentagem de argila, funciona também perfeitamente. Uma outra forma, que aqui na nossa região se utilizava muito, e eu tenho recomendado, não é que não é para utilizar, mas que tenha cuidado, que é utilizar a porcentagem de calcário. Como assim, professor? Se recomendável, e é aceito pela literatura e a comunidade agronômica, que você utilize aí mais ou menos 30% da quantidade de calcário de gesso. Por exemplo, você fez o cálculo de calagem, né, que o cálculo de calagem é feito de 0 a 20, ele deu lá 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. Então você coloca 1.000 quilos de calcário e 300 quilos de gesso. É aceito, mas cuidado. Porque dependendo de como que foi feito o manejo do seu solo, revolvimento, se você utilizou aí terra de barranco, enfim, se você modificou essa estrutura, e isso acontece de acordo com o manejo,
nem sempre a camada de 0 a 20 ela vai ser proporcional a 20 a 40 para esses 30% ou 40%, dependendo aí de qual cálculo que você está utilizando. Então tome muito cuidado. Particularmente, eu recomendo que você faça análise de 20 a 40, verifique cálcio, verifique alumínio e aí escolha qual que vai ser a metodologia de cálculo que você vai estar utilizando.